Boa noite a todos. Vocês já ouviram falar sobre a quebra de sigilo de dados? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Boa noite a todos. Alguém já ouviu falar sobre a quebra de sigilo de dados? Meu nome é Flaviane e começa agora o nosso bate-papo jurídico, com excelentes convidados, os quais irão explicar de forma bem clara sobre o tema. Temos aqui comigo o nosso promotor de justiça, Dr. Fred Silva, o nosso delegado de polícia, Dr. Wellington Cerqueira, e o nosso professor, especialista em direito processual penal, Dr. Sideraldo Alves. Passo agora a palavra para o nosso promotor de justiça, Fred Silva, o qual irá explicar de forma bem clara o conceito, os procedimentos, como funciona essa quebra de sigilo de dados. Boa noite, Flaviane. Boa noite a todos os telespectadores do jornal Bate-Papo Jurídico. Primeiro falar que a quebra de sigilo de dados é um instrumento muito importante para o direito penal e principalmente para a elucidação dos crimes. Isso porque muitos crimes só podem ser elucidados mediante esse instrumento de investigação. Também dizer que o sigilo de dados ele encontra a previsão na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, inciso 10, inciso 12, contudo, em que pese seja direitos e garantias fundamentais, há previsão também para que elas sejam suprimidas ou mitigadas, né? Quando ocorre, por exemplo, crimes, como a gente vai falar mais adiante. Também dizer que nosso ordenamento jurídico hoje dispõe de 3 tipos de quebra de sigilo de dados, quais sejam a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo bancário e a quebra de sigilo telefônico ou telemático, podemos também chamar. Mais especificamente no tema que eu fiquei incumbido de falar aqui hoje, que é a quebra de sigilo fiscal, né? Tenho que dizer para vocês que diz respeito às informações que os contribuintes prestam para o Estado, e este é o detentor dessas informações, este que deve proteger essas informações. Contudo, em caso de cometimento de crime, existe a possibilidade do Estado fornecer essas informações para a elucidação dos crimes, né? Mas essas informações elas não podem ser fornecidas de qualquer forma, só podem ser fornecidas mediante autorização judicial. E isso a gente vê lá no artigo 198 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: sem previsão do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Imagine vocês que quando vocês têm uma empresa, o vazamento dessas informações de forma indiscriminada poderá gerar sérios prejuízos daquela instituição, por exemplo, no mercado. Então, por isso que nossa Constituição traz essa proteção, que é também contemplada no Código Tributário Nacional, e com isso, somente mediante a autorização judicial que é possível que ocorra a quebra do sigilo fiscal, né? Também me recordo agora, né, que quando essa quebra de sigilo ocorre de forma não prevista em lei, nós podemos incorrer, né, em prejudicar todo o processo penal. Me lembro lá do meu professor, lá da graduação, do meu professor de Direito Penal, Felipe Giraldelli, que falava assim pra gente: olha, jovens, preste atenção, quando uma prova é obtida de forma ilegal, poderá manchar ou prejudicar todo o processo penal, todo o processo que está em curso. Então, quando, por exemplo, esse sigilo fiscal ele é feito de forma não prevista em lei, pode prejudicar todo o processo, pode prejudicar toda a investigação. Excelente explicação do nosso promotor de justiça, Dr. Fred Silva. E agora eu passo a palavra para o nosso delegado de polícia, Dr. Wellington Cerqueira, o qual vai falar também sobre um pouco da quebra de sigilo de dados telefônicos ou telemáticos. Boa noite, Flaviane. Boa noite, ouvintes desse jornal. Vamos falar um pouco da interceptação telefônica, né? Onde popularmente conhecido como quebra de sigilo telefônico.
conforme a lei 9.296, onde ela dispõe, né, que a autoridade policial, eu como delegado de polícia deste município, juntamente com o promotor, Dr. Fred, podemos solicitar em juízo, né, este recurso, né, que a gente tem essa ferramenta para elucidação de um fato, né? Um exemplo é um crime hediondo, onde já usamos todos os amparados que temos e não obtivemos êxito em uma investigação, né? Aí o último recurso que a gente usa geralmente em um Código de Processo Penal, criminal, um Código de Processo Criminal, uma investigação, a gente usa a quebra de sigilo telefônico, onde é solicitado em juízo, né, com bastante fundamentação para que seja acatada pelo juízo e, sendo assim deferida, o juiz, a operadora telefônica mandará a quebra do sigilo, onde vai ser analisado todos os fatos com bastante cautela, né, até preservando o réu. Esse processo, né, de quebra de sigilo já chama sigilo telefônico, onde é mantido total sigilo aqui na nossa delegacia, para que transcorra com clareza a elucidação do fato. Brilhante explicação agora do nosso delegado de polícia, Wellington Cerqueira. E agora eu passo a palavra para o nosso professor, especialista em Direito Processual Penal, doutor Sideraldo Alves, o qual vai explicar de forma bem clara para a gente sobre uma das espécies da quebra de sigilo de dados, que é a quebra de sigilo de dados bancário. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E aqui, continuando a gente falando de dados, especificamente aqui em quebra de sigilo bancário, né? Regido pela Lei Complementar 105 de 2001, né? que prevê a quebra de sigilo bancário só pode ocorrer visando proteger o interesse público, né? Entretanto, a gente frisa que, dependendo do caso, a quebra de sigilo ela é constitucional, né? Então, assim, muitos acompanham, né, mais crimes aí contra a vida, né? Crimes contra a vida, aí a maioria dos pedidos aí de quebra de sigilo. Então, se a autoridade policial, o Ministério Público entender, né, no curso ali das suas investigações, que necessita dessa quebra, que é necessária essa quebra, então pode ser feito sim ao juízo, né, competente, que faça essa quebra desse investigado ou desse autor, né. Também ela é utilizada muito também aí na crimes contra lavagem de dinheiro, ordem tributária, crime contra o fisco, né, e é um aparato, né, que o jurídico, os juízes, né, a polícia judiciária, o Ministério Público se utilizam, né, que é onde chegar aí a vários crimes, a solucionar aí vários crimes, falando dessa forma. Excelentes explicações dos nossos convidados aqui nessa noite. Inclusive, eu agradeço a presença de todos, do nosso promotor público, do nosso delegado de polícia e do nosso professor. E uma boa noite e até mais para o nosso bate-papo jurídico.